Itabirito 1, Cruzeiro 2, resultado melhor do que a performance, e aliás, essa tem sido a tônica do Cruzeiro nos jogos importantes nesse Campeonato Mineiro de 2025, resultados muito melhores do que aquilo que essa equipe tem desempenhado em campo, mas o suficiente para encaminhar essa classificação. É bem verdade que jogando na Arena Gregorão, ao lado do seu torcedor, num gramado melhor e com as suas atletas selecionáveis voltando a ser opção para iniciar as partidas, é bem provável que o Cruzeiro conquiste mais uma vitória diante do Itabirito nesse cenário, mesmo se não fizer um grande jogo mais uma vez, porque a disparidade técnica entre essas equipes acaba pesando, e foi assim que conquistamos a vitória ontem, né? Muito na individualidade, no talento, na estrela da Letícia, que é a artilheira e a jogadora mais decisiva do Cruzeiro na temporada. Mais uma vez, mostrou porque é uma das melhores centroavantes do país e colocou o Cruzeiro numa situação muito mais confortável para esse jogo da volta do que o jogo coletivo dessa equipe teria condições de nos colocar. Vamos falar sobre esse jogo. Bom, eu falei da Lelê agora na introdução e é curioso porque ela concede ali uma entrevista, uma declaração, na verdade, né, à TV Cruzeiro depois da partida, e essa declaração tá no Instagram, no Twitter do Cruzeiro, vocês encontram muito facilmente aí nas redes sociais do clube. Normalmente a pessoa vai ali e pergunta, né, pede uma análise do jogo, a importância da vitória, esse tipo de coisa, e ela fala que tá feliz de ajudar a equipe com mais 2 gols, mas quando ela entra na análise do jogo, eu acho que ela é perfeita, em pouquíssimas palavras resume o que foi essa partida e o que tem sido o Cruzeiro nas partidas importantes, nas partidas relevantes desse Campeonato Mineiro. Ela diz que o time entra um pouco desligado no jogo, sofre no primeiro tempo, que no intervalo o Jonas faz os ajustes necessários, que a equipe volta melhor no segundo tempo, consegue conquistar a virada e o resultado. Claro que não são exatamente essas as palavras, né? Não tô fazendo aqui uma transcrição, mas é bem fiel a isso que eu falei. E eu podia encerrar o vídeo por aqui, né? Sobe os créditos da Samuca TV, a musiquinha, e vambora pro próximo vídeo, porque acho que é o resumo perfeito do que foi a partida e, como eu falei, do que tem sido essa equipe do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, uma equipe que tem se dado ao luxo de entrar desligada, e aí principalmente nos jogos mais desafiadores, na primeira fase diante de Atlético Mineiro, de América Mineiro, e agora numa fase mais aguda, confronto de mata-mata, isso tem cobrado o seu preço. Nesses 3 jogos o Cruzeiro saiu perdendo, nesses 3 jogos o Cruzeiro sofreu 6 gols, uma média de 2 gols sofridos por partida, e nesses 3 jogos o Cruzeiro, muito em função da qualidade técnica individual, da personalidade de algumas atletas específicas desse elenco, conseguiu buscar o resultado. Contra o Atlético Mineiro e ontem contra o Itabirito foi o suficiente para conquistar 3 pontos. Contra o América Mineiro, apesar da Bianca ter colocado a bola debaixo do braço e através da bola parada ter construído 2 gols para o Cruzeiro, não foi o suficiente para buscar 3 pontos e a equipe ficou no empate diante da equipe do Coelho. E nessas partidas, para além dessas semelhanças que eu já citei, um Cruzeiro que entra desligado, em que o adversário abre o placar e o Cruzeiro precisa buscar a remontada dentro da própria partida, existem também alguns erros, tanto no momento defensivo quanto no momento ofensivo, que têm sido recorrentes, né? Então é um Cruzeiro, como eu falei, que sofreu 6 gols nesses 3 jogos, uma média de 2 gols por partida, contra adversários que são objetivamente inferiores ao Cruzeiro, e é importante deixar isso claro, tá? O América Mineiro foi o 9º colocado na Série A1 do Campeonato Brasileiro, e aí o 8º colocado, que foi o Bragantino, fez uma campanha muito errante, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, uma equipe que tem a sua qualidade, tem uma boa goleira, tem uma boa centroavante, mas que demonstrou ao longo da temporada sérias limitações. E talvez se fosse uma equipe um pouco melhor, teria nos eliminado ali ainda nas quartas de final, porque fizemos um jogo bem ruim no Canindé, né, na partida de ida naquela oportunidade. E o América Mineiro não conseguiu sequer se classificar entre as 8 equipes da Série A1 do Campeonato Brasileiro, tem bons valores individuais, é uma equipe bem treinada, mas que tem as suas limitações e que, inclusive, acabou de perder por 4-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro encaminhou e muitíssimo bem a classificação à final, agora precisa fazer uma partida protocolar no jogo da volta para enfrentar o vencedor entre Cruzeiro e Itabirito na grande final do campeonato. O Atlético Mineiro é uma equipe que disputou a 2ª divisão do futebol nacional, conquistou acesso, é verdade, primeiro grande objetivo da equipe na temporada, mas é uma equipe que tem as suas limitações e nós vimos isso na partida em que fizemos contra o Atlético Mineiro, né? Mesmo com todos os erros cometidos pela equipe do Cruzeiro, foi uma equipe que teve
muita dificuldade, mesmo com uma atleta a mais, de se impor em campo, de construir oportunidades claras de gols, de buscar um empate e uma vitória num contexto que ficou muito favorável para elas ali no segundo tempo. E o Itabirito, adversário de ontem, é uma equipe que disputou a terceira divisão do futebol nacional e conquistou o acesso à segunda divisão, um trabalho fantástico feito pelo Departamento de Futebol Feminino do Itabirito, um projeto que merece todo o nosso respeito e que vai representar Minas Gerais na Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2026, mas que é uma equipe que disputou a terceira divisão do futebol nacional. Então, diante dessas equipes, nós esperamos que o Cruzeiro seja capaz de ser um pouco mais consistente, porque é superior objetivamente a todas elas. E o Cruzeiro não foi capaz de ser consistente nessas partidas, né? E ontem, mais uma vez, não foi capaz de ser consistente durante os 90 minutos. Defensivamente, é uma equipe que tem cometido erros que nós não vimos ao longo da temporada, e aí, independente de escalação, porque o Cruzeiro utilizou atletas diferentes, seja por escolha técnica, seja por uma condição específica da partida, e seja utilizando titulares, seja utilizando reservas, seja numa mescla, o Cruzeiro tem apresentado dificuldades para se defender, tem cometido erros que nós não nos habituamos a ver dessa equipe em 2025, e erros que têm gerado gols dos adversários, e que talvez se esses adversários fossem um pouco mais qualificados, tivessem atletas com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de calma, de personalidade, poderiam ter gerado até mais gols desses adversários e complicado ainda mais a vida do Cruzeiro no campeonato. E com a bola nos pés, um Cruzeiro que tem cometido também muitos erros, ora erros técnicos que minam a nossa progressão em campo, e aí é preciso ponderar principalmente a questão do gramado, né? E ontem o gramado, mais uma vez, um gramado muito ruim, que atrapalha o jogo da equipe que é mais técnica, e não falar disso, na minha opinião, é fazer uma análise desequilibrada. É preciso ponderar o gramado sempre, assim como o gramado atrapalhou também ali diante do América Mineiro, mas não é só isso, né? E aí, quando a gente entra também nos erros de tomada de decisão, aí não é uma questão do gramado, é uma questão, na minha opinião, de concentração no jogo, né? Porque existem alguns erros de tomada de decisão em que, se você tá um pouco mais focado na partida, se você levanta a cabeça, tem um pouco mais de calma, fica muito claro que existem opções melhores de passe, momentos em que a tomada de decisão correta é a finalização, momentos em que a tomada de decisão correta é o passe, e para quem esse passe, né? E nós temos visto muitos erros nesse sentido também, e ontem não foi diferente, principalmente no primeiro tempo. E aí, é claro, o Itabirito vem para essa partida com uma proposta muito clara: se defender bem, sair em transições, jogar no erro do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem oferecido muitos erros aos seus adversários, né? Essa é que é a verdade, dentro desse campeonato mineiro. Mas essa não é exatamente uma novidade, né? Ao longo do ano, o Cruzeiro precisou fazer partidas contra equipes que jogaram dessa forma: Juventude, Bahia, Real Brasília, Sport, 3B, Fluminense. Aqui tem jogos dentro de casa, fora de casa, gramado bom, gramado ruim, equipes de níveis diferentes dentro do Campeonato Brasileiro de Série A1. Algumas brigaram por classificação, outras ficaram nem no rebaixamento, nem no G8, outras brigaram contra o rebaixamento. Mas uma coisa que tem em comum em todas essas partidas, um adversário que se postou defensivamente muito forte. Fluminense, inclusive, à época, veio com uma linha de 5 para enfrentar o Cruzeiro naquele gramado muito ruim do Moça Bonita, onde o Fluminense manda os seus jogos, e apostava em transições, né? E aí tinha atletas, inclusive, tecnicamente muito mais qualificadas do que o Itabirito tem para nos agredir. Não é uma novidade a postura do Itabirito. O Cruzeiro precisa ser capaz de ser melhor nesse tipo de enfrentamento, de sofrer menos, de ceder menos oportunidades ao seu adversário, e com a bola nos pés, de ser mais incisivo, né? De transformar a sua posse em chances reais de gol, em finalizar bem as suas jogadas. E ontem o que nós vimos, pouquíssimas oportunidades realmente em condições das nossas atacantes finalizarem a gol, porque o Cruzeiro, por uma série de erros, ora técnicos, ora de tomada de decisão, não conseguia finalizar bem as suas jogadas. E em contrapartida, o Itabirito, sempre que chegava com muito perigo, porque além de ser mais vertical, vinha aproveitando dos erros defensivos do Cruzeiro, e um Cruzeiro que mais uma vez se mostrou frágil nesse momento, né? E aí é curioso, porque foi uma equipe que em algum momento sustentou os melhores
melhores números defensivos do Campeonato Brasileiro em 2025. Chegou até a melhor defesa da competição, mas aí sofreu 4 gols pro Corinthians na Fazendinha e acabou perdendo esse posto de melhor defesa. Mas foi uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro de Série A1. E o que a gente tem visto na competição é um time frágil defensivamente. É claro que os erros acontecem, né? Ninguém acerta 100% das suas tomadas de decisão dentro de uma partida de futebol, tampouco de gesto técnico, em especial numa condição de gramado ruim, numa condição de desgaste de uma temporada inteira, numa condição de um horário ruim do jogo, né? 10 horas da manhã, muito calor aqui em Minas. Mas ainda assim, nós já vimos essa equipe ao longo da temporada passar por situações semelhantes de postura do adversário, de gramado ruim, de horário ruim de jogo, de um desgaste em função de viagem, em função de calendário, e de ser capaz de entregar mais nesse tipo de partida. Então, inclusive defensivamente, né? De ceder menos oportunidades ao seu adversário, de ter capacidade de se recompor melhor, de ter uma participação mais ativa de todas no momento sem bola, para que a equipe como um todo sofresse menos. E eu não acho que isso foi verdade ontem, não acho que foi verdade diante do América Mineiro e do Atlético Mineiro. O que eu acho é que essas equipes foram muito polidas pelas suas próprias limitações e por isso talvez não conseguiram conquistar resultados melhores diante de um Cruzeiro que tem muita qualidade técnica, muita qualidade individual, jogadoras que estão na primeira prateleira das suas posições no futebol brasileiro e que, por isso, muitas vezes consegue conquistar o resultado, né? E aí, no segundo tempo, brilha a estrela da Lelê. Belíssimo passe da Vanessinha para ela no primeiro gol e ela finaliza de primeira muito bem, sem chances para a goleira do Itabirito. E no segundo gol, um lance meio confuso ali na área, né? Na hora da transmissão, eu sinceramente tinha achado falta da Calhau na goleira do Itabirito. Depois, vendo o lance pela câmera das redes sociais do Cruzeiro, eu achei que foi falta da goleira do Itabirito na Calhau. O Itabirito reclama muito desse gol, né? Reclama muito desse lance, sinceramente, principalmente por esse segundo ângulo que tem nas redes sociais do Cruzeiro do gol. Me parece que se houve falta no lance, foi falta da goleira na Calhau, pênalti, né, no caso. E aí a Lelê, muito bem posicionada, né, cara? Com muito oportunismo, faz um gol de centroavante, mais um. É uma jogadora que, ao longo da temporada, fez gol de tudo quanto é jeito. Gol em quartas de final de Campeonato Brasileiro, em semifinal de Campeonato Brasileiro. Aí, nas partidas finais, por uma opção técnica, ela começou no banco de reservas. Mas uma jogadora super decisiva, que fez muitos gols que valeram pontos para o Cruzeiro, né? Gols de 3 pontos, gols de 1 ponto, de ir lá e buscar o empate quando a equipe estava perdendo. E ontem faz 2 gols que nos recolocam na partida e que nos colocam numa condição muito tranquila na Arena Gregorão, né? Porque o Itabirito vai precisar fazer algo que ninguém conseguiu fazer em 2025, vencer o Cruzeiro dentro da Arena Gregorão. E aí é pouquíssimo provável que isso aconteça, né? Claro que o Itabirito chega vivo, e eu falei aqui no pré-jogo que talvez o importante para o Itabirito seria chegar vivo para essa segunda partida e aí, de repente, arriscar tudo, né? Acho que o Itabirito não tem nada a perder, o Cruzeiro é o favorito a passar para a final, seria um vexame por parte do Cruzeiro ser eliminado para o Itabirito na semifinal do Campeonato Mineiro, assim como foi o vexame, o Inter, né, que ficou de fora, perdeu para o Juventude, pela primeira vez desde 2017, o Inter não vai figurar entre os finalistas do Campeonato Gaúcho. Aqui, se acontecer, tão vexame quanto, talvez até maior, porque o Cruzeiro vive um momento muito melhor no futebol feminino do que o Inter de Porto Alegre. Então, nesse contexto, sem ter nada a perder, talvez o Itabirito até arrisque mais, né? Mas a verdade é que é uma missão muito difícil, graças ao talento da Letícia, principalmente, a estrela dela que brilhou mais uma vez. O Cruzeiro tem uma condição muito favorável de vencer novamente o Itabirito, dessa vez jogando em casa. A grande verdade é que não precisa fazer um grande jogo para vencer o Itabirito, assim como foi ontem. No próximo sábado é a mesma coisa, mas é uma partida que, assim, deixa um retrogosto ruim, pelo menos para mim, porque entendo que essa equipe do Cruzeiro precisa ser capaz de ser melhor. E aí, quando a Lelê fala na entrevista ali para a TV Cruzeiro sobre a equipe entrar desligada no jogo, isso é algo que tem sido recorrente nesse Campeonato Mineiro e que não necessariamente foi recorrente ao longo da temporada. E aí, é uma correção de rota que precisa ser feita. Eu acredito que a diretoria do Cruzeiro, a comissão técnica e esse grupo de atletas precisam entender a importância do Campeonato Mineiro dentro da temporada do Cruzeiro, dentro do que é o contexto do futebol mineiro e dentro do que é o Cruzeiro hoje no futebol feminino, do que o Cruzeiro representa hoje no futebol feminino. Não pode uma equipe que é favorita dentro da competição e é favorita porque é objetivamente melhor que os seus adversários, se permitir não provar esse favoritismo em campo, né? O Cruzeiro precisa entrar na rotação adequada, ligado, né? Para usar a mesma expressão que a Lelê usou, o Cruzeiro precisa entrar ligado em todos os jogos, desde o minuto 0, para em campo provar
provar a sua superioridade. O Campeonato Mineiro é a chance que o Cruzeiro tem de conquistar um título em 2025 e coroar ainda mais essa campanha fantástica, essa temporada fantástica que a equipe entregou. Essa já é a melhor temporada da história do clube, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas o Campeonato Mineiro precisa vir para coroar essa campanha, para coroar esse que é o melhor time do estado, para fazer com que o Cruzeiro se torne o maior campeão mineiro desde a retomada da modalidade ali em 2019 e para seguir construindo e mantendo uma hegemonia dentro da modalidade no estado, porque é isso que nós queremos. Quando você investe tanto no futebol feminino do clube para colocá-lo entre os mais competitivos do país, é natural que você espere que uma hegemonia seja construída dentro do seu estado, em especial quando você objetivamente consegue ter e manter um elenco melhor que os seus principais adversários, que os seus principais rivais regionais, e é isso que o Cruzeiro está vivendo hoje. Essa realidade é mutável e frágil, nós sabemos como funciona o futebol, em especial o feminino, as coisas mudam muito rápido, mas hoje é preciso que essa turma aproveite essa oportunidade, né? Seguir construindo essa hegemonia dentro do estado, e isso fica mais fácil quando a equipe entra ligada em todos os jogos, porque mesmo entrando desligada, ela foi capaz de buscar resultados, né? Só ali diante do América Mineiro é que não conseguiu buscar a virada, mas contra o Atlético Mineiro e ontem, mesmo com todos os problemas que o Cruzeiro apresentou no jogo, contra o Atlético Mineiro até mais no segundo tempo do que no primeiro, né? Ainda assim, a equipe foi capaz de sustentar o resultado e sair vencedora desses confrontos. Mas, se a equipe entrar ligada, certamente vai ser muito mais fácil, vai sofrer muito menos, porque do ponto de vista técnico, a qualidade individual que nós temos no nosso elenco é incomparável. Então é isso da minha parte, fica o desejo para que no sábado que vem a gente assista um Cruzeiro mais ligado desde o primeiro minuto do jogo, tecnicamente mais feliz, sendo capaz de construir melhores oportunidades, acertando mais nas tomadas de decisão, tendo um pouco mais de calma, de frieza, com a bola nos pés para finalizar melhor as suas jogadas e também para ceder menos oportunidades ao Itabirito. Um Cruzeiro que consiga controlar as ações do jogo, não sofrer tanto defensivamente, para construir mais uma vitória ao lado do seu torcedor na Arena Gregorão, carimbar essa vaga para a final do Campeonato Mineiro e nessa final, diante de um dos seus rivais, provavelmente do seu maior rival, o Atlético Mineiro, fazer um confronto da maneira que a gente deseja ver dessa equipe dentro da competição. Mas tô me adiantando, né? Deixa pra gente falar mais sobre isso quando essa final chegar, se ela chegar. Sexta-feira sai o vídeo de pré-jogo da partida da volta contra o Itabirito aqui na Samuca TV e a gente volta a falar sobre o Cruzeiro de Garotas lá. Um abraço!